Olá, maninho e maninha! Sejam bem-vindos ao podcast Égua Nutri, podcast mais paraense não há. Olá, maninhos e maninhas! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Égua Nutri, podcast mais paraense não há. Eu sou Ana Marra Duarte e hoje apresentamos o nosso último episódio da temporada. Vem a vinheta atrás! Estamos muito felizes por aí, né, chegarmos aí nosso último episódio, nossa última temporada do nosso podcast de nutrição da UNAMA Ananindeua. E hoje, claro, também conto com a participação das minhas monitoras Maravicheries, que estão atrás das câmeras aí, colocando tudo para vocês. E o tema de hoje, não menos importante, deixado para o final, mas é o que nós temos aqui do suprassumo para falar para vocês, que é um convidado ilustríssimo que está aqui na minha frente agora e vai falar um pouquinho sobre o programa Mesa Brasil e Sustentabilidade na COP30, né? Então, para começar o episódio de hoje, meus queridos, vamos falar sobre um tema muito importante, que é o programa Mesa Brasil. Tá? Então, é um programa do SESC, certo? Tô certo? Tô errada? Pronto! Que atua como ponte aí entre quem tem o alimento, né, de quem sobra, quem precisa desse alimento também. Então, no episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o programa Mesa Brasil, como é que ele atua por trás também dos bastidores e na frente também, né? Então, hoje nós temos um convidado mega especial, que é o nutricionista Ricardo Pereira. Estamos muito felizes. Uma salva de palmas para o Ricardo Pereira. Estamos muito felizes por você estar aqui. Mas antes de começar, fale um pouquinho sobre você, da sua carreira, da sua longa estrada, do que você faz e não deixa de fazer, né? Se você dorme, se não dorme. Então, antes da gente começar, se apresente um pouquinho mais pra gente. Muito obrigado, professora. Bom, eu me chamo Ricardo Pereira, sou nutricionista. Agradeço o convite, estou muito honrado em estar aqui nesse último episódio dessa temporada, desse podcast Égua Nutri que eu acompanho. Tenho me acompanhado bastante. Verdade. Estava ansioso por esse momento. Então, eu sou nutricionista de formação, né, tenho pós-graduação em nutrição esportiva, trabalho aí também com áreas de UAN, né, Unidade de Alimentação e Nutrição, nutrição esportiva, e atualmente trabalho com segurança alimentar e nutricional, que é justamente no programa SESC Mesa Brasil. Tenho aí 7 anos de formado e, enfim, agradeço o carinho e o convite de estar aqui. A gente que agradece, estamos felizes por você encerrar a nossa temporada. Mas para começar, gostaria muito que você falasse, né, o que é o programa Mesa Brasil, onde a gente dá início à nossa real conversa, porque é uma conversa, é um bate-papo descontraído, por favor. Pode achar graça, não tem problema. Bom, o Mesa Brasil, ele é um programa do SESC, né, como foi dito no início. Então, ele é um banco de alimentos, né, ele é o maior banco de alimentos da América Latina. Tá? Ele, no Brasil já tem 30 anos de existência, então começou lá em 1994. Ele é baseado num banco de alimentos que existe em Nova York, né? Então, naquela época, em 94, tínhamos um diretor regional lá em São Paulo, em que ele fez ali um estágio, conhecendo esse banco de alimentos, ele trouxe essa ideia para cá. Então, o Mesa Brasil é isso, é esse maior banco de alimentos que a gente tem na América Latina. Aqui no Pará nós temos 22 anos de atuação, 22 anos de existência. Somos o único banco de alimentos legalizado, né, aqui no Pará, diga-se de passagem, então que trabalha fazendo essa atuação. Então, qual é o nosso grande objetivo? O nosso grande objetivo é justamente o combate à fome e ao desperdício de alimentos. Então a gente trabalha buscando aonde sobra e levando aonde falta. Então somos essa ponte entre as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar. Então os nossos 2 pilares são apoio social e segurança alimentar. Então nós atuamos, a nossa equipe ela é formada por uma coordenação, atualmente composto pela senhora Carmen Cabral, socióloga de formação. Nós temos uma assistente social, a Mirna Oliveira. Temos eu de nutricionista, e temos um auxiliar administrativo. Então, o Mesa Brasil ele tem como pilar o banco de alimentos
da sua forma original, onde tem uma estrutura, um local onde é armazenado esse alimento e posteriormente a gente distribui esse alimento. Mas também tem a modalidade colheita urbana, que é aquela que todo dia a gente sai para recolher o alimento. Então aqui no Pará a gente funciona nessa modalidade. E como é que funciona isso? Todos os dias, os nossos motoristas, nós temos 2 equipes de motoristas e ajudantes. Então, todos os dias eles têm uma rota já que já está predestinada ali com os nossos doadores, firmadas nessas parcerias com os doadores. E aí eles vão até o doador e depois eles vão até a instituição, que também a gente faz ali uma lista, né, para que eles façam essa entrega dependendo ali do alimento do que eles coletaram, né, na verdade é não só alimento, porque nós trabalhamos também com outras vertentes, com outros produtos de higiene, limpeza pessoal, produtos diversos, roupas, brinquedos, enfim, a gente também faz essa doação. Aqui no Pará nós temos 4 polos, tá, então Belém, que abrange Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Outeiro, Mosqueiro, Marajó, distritos, e né? Isso. Aí nós temos o Polo Castanhal, o Polo Marabá e o Polo Santarém. Aí vocês recolhem e levam para a central. Não, Como é que todos funciona? os dias eles saem para buscar e já levam direto para as instituições. Então nós Entendi. trabalhamos diretamente com instituições sociais, né? Essas Certo. entidades que são cadastradas no Mesa Brasil, né, no programa, através das suas documentações, né, do seu trabalho, e aí elas entregam para a população, né? Sejam aquelas instituições que trabalham com pessoas que ficam dentro da instituição, né? A gente tem ali casas de acolhimento, de longa permanência, casas de passagem, creches, né? Mas também trabalhamos com aquelas instituições sociais que fornecem alimentos para as famílias, para a população ao entorno, paróquias, né? Algumas outras instituições que fazem aquela que a gente chama de mediadora, né? Onde elas mediam essa entrega. Então, nós entregamos para essa instituição e a instituição faz esse momento ali de entrega do alimento. Entendi. Qualquer pessoa... Olha, eu já querendo saber de tudo aqui, né? Qualquer pessoa pode ser parceiro de vocês? Como é que funciona essa parceria? Qualquer pessoa pode ser nossa parceira, né? Ter parceria com o Sesc Mesa Brasil é só procurar a nossa unidade. Atualmente nós estamos na unidade Ananindeua, ali no Sesc 40 Horas, na escola Sesc Ananindeua. É só procurar a coordenação do Sesc Mesa Brasil. E aí a gente faz essa parceria, né? Dependendo de como é que seja essa doação, se vai ser uma doação eventual, se vai ser uma doação contínua, né? Sistemática, como a gente tem com as grandes redes de supermercados. Porque o que acontece? O nosso trabalho é buscar justamente esse alimento que de alguma forma ele perdeu seu valor comercial. Então aquela bananinha que está mais escura, aquele tomate que está um pouco mais amassado, que a gente enquanto consumidor talvez não fosse consumir, não fosse comprar, né? Então por algum motivo esse alimento, esse produto, ele perdeu seu valor comercial, mas ele ainda garante, ele ainda tem todas as suas propriedades nutricionais. Sim. Né? Então nós recebemos esses alimentos, então, baseado nisso, o nosso carro-chefe de doação são sempre as frutas, os legumes e as verduras, né, dos grandes supermercados, atacadistas. Mas, pontualmente, nós temos também doações de não perecíveis, né? Nós temos parcerias com alguns órgãos públicos que também fazem apreensões de alguns alimentos, né? E aí trazem para o Mesa Brasil de forma eventual, mas, né, nós temos parcerias com algumas produtoras de shows que também fazem ingresso solidário, e esse alimento ele vem para o Mesa Brasil, né? Mas o que todo dia, diariamente, a gente recolhe. Inclusive em shows, né? Vocês recolhem bastante, verdade. Então nós temos essa vertente, né? De buscar esse alimento que ele perdeu o seu valor comercial, e aí de repente, eu tenho uma banca de hortifruti, eu tenho um desperdício muito grande, então eu queria saber como destinar, para onde destinar esse alimento, para que ele não vá para o lixo e tal, tudo mais. O Mesa Brasil está aí de portas abertas à disposição sempre para receber, porque além de entregar o alimento, a gente também trabalha com as ações educativas, onde a gente vai ensinar essa população como fazer o aproveitamento integral desse alimento. Eu tenho o certificado. Nossa parceira. Eu tenho, mas nossa, há um tempo atrás. Não vou falar datas porque eu já vai tocar um assunto importante, delicado, né? Que são as idades, então é melhor não tocar agora. Mas eu tenho o certificado de vocês, inclusive do curso que vocês faziam, é muito legal. Sim. Mas fale desse curso, o que vocês fazem? Nosso
cronograma de atividades, é o do ano todo, né? Então nós fazemos essas atividades educativas, são ações educativas, a gente chama de ações formativas e ações mediadas. Então a gente faz palestras, oficinas, cursos, rodas de conversa, onde a gente chama essa população que é beneficiada por essas instituições e a gente vai fazer esses cursos de capacitação, seja na área de segurança alimentar, perdão, ou seja na área de apoio social, garantias de direitos, uma geração de renda circular, economia circular, né, para que a gente consiga também ajudar essas pessoas nessa situação, aonde eu vou formar pessoas que consigam entender qual é o valor nutricional de uma casca, de uma semente, de um talo. Então vale lembrar aí que a gente tem 6 partes comestíveis no alimento, né, e a gente só consegue aproveitar uma, que é a polpa, né, na sua grande maioria. Por vezes a gente pega ali uma semente, aqueles alimentos que a gente come com casca também, mas na grande maioria tudo isso é desperdiçado. Então ele tem o seu valor nutricional, e muitos alimentos eles têm até o valor nutricional mais na casca do que na própria polpa. Exato. Né? Então a gente trabalha com essa conscientização da população. Não é simplesmente pegar o alimento e aí o que eu faço? Eu vou voltar, eu vou continuar consumindo da forma habitual que eu consumo e vou continuar desperdiçando? Não, né? Então a gente precisa que esse alimento ele seja de fato aproveitado integralmente, né? Então vale sempre essa correção, né? A gente não fala de reaproveitar alimento, a gente fala de aproveitar integralmente esse alimento, né? Para que as pessoas tirem essa ideia errada de que a gente está reaproveitando água. Não. Nós estamos aproveitando o alimento na sua forma integral. E é esse o nosso trabalho nessas ações educativas, onde a gente vai até essa população e ensina, né? Mostra como fazer, o que fazer. Até para gerar renda também. Para gerar renda, né? Então, dando um spoiler aí para a COP30, a gente vai ter nosso livrinho de receitas, né? Com receitas bem regionais. Gente, estamos dando os spoilers aqui, que legal! Com receitas bem regionais, justamente vindo dessa alimentação que a gente consegue arrecadar. Então, poxa, que legal. Cerca de 70% do desperdício de alimentos ele é atenuado por produtos que o Mesa Brasil consegue arrecadar e reinserir nessa cadeia de consumo. Então, e vocês atuam de forma itinerante? Não, nós temos a nossa colheita, ela é colheita urbana itinerante, que todos os dias eles saem e vão até mas os cursos o doador. Não são. Tá, o curso. Os cursos são itinerantes. Nós vamos até as instituições, né? Então, por exemplo, eu lembro porque quando eu fiz, ele foi até a instituição. Isso é muito legal. Nós vamos até a instituição, então a gente vê aquela instituição parceira que ela possa abrir suas portas para receber as outras instituições também, então as outras pessoas beneficiadas. Então, recentemente eu fiz portas abertas, Opa, com certeza. Olha bom aí, saber, gente. né? Então nós levamos para essa instituição, né, um curso. Então recentemente eu fiz agora o curso de boas práticas, né, para a gente falar aí sobre práticas de manipulação de alimentos, fornecer carteirinhas e capacitações, enfim, né, que é muito importante para quem trabalha com isso, e garantir também a segurança do alimento, né, porque a gente tem ali um alimento seguro, né, bem higienizado. Também a gente precisa ser esse veículo, né, não é só tirar as pessoas dessa insegurança alimentar, mas também garantir que esse alimento ele seja de fato um veículo de saúde, né, que sempre é, né. Então, e aí nós fizemos agora. Temos um próximo que vai falar sobre controle de estoque, vamos falar aí como armazenar, como armazenar esse alimento corretamente, porque a gente já pega ali numa fase, né, que ele tem uma certa celeridade, uma certa urgência em ser armazenado, né, conservado, então a gente também vai trabalhar essa vertente. Então a gente vai na instituição, abre, pergunta quantas vagas a gente pode abrir e a gente abre para todas as nossas instituições. Aqui no Pará nós temos, em Belém no caso, né, 73 instituições cadastradas no Mesa Brasil. Nossa, que atendem agora 37 mil pessoas. Né? Então, que bom! Nós acabamos de fazer nosso recadastro recente, né? O cadastro que eles fazem todo ano, e atualizamos nossos números. E como é que é feito esse cadastro? Olha eu, gente! Bora, já estava conversando, já começar, né? Tudo aqui. As instituições, elas vão até fugir do script, né? Fugir um pouquinho, né? Então, essas instituições, elas vão até o Mesa Brasil, né? Nosso escritório. Né? Então, elas levam as suas documentações. Então, a gente tem ali CNPJ, ata, nós temos estatuto, que precisa ser apresentado, um plano de trabalho, um relatório de gestão, né? O que vem sido feito, né? Essas instituições, elas precisam comprovar o seu trabalho, né? Então, a gente
sabemos que existem muitas, né? Mas nós temos essa parte burocrática que ela também precisa da legalidade do serviço, né? Para que seja registrado que de fato essas instituições elas fazem. Para ter número, para ter o quantitativo. Para ter números, para entender o impacto social. Sim. Então nós estamos em elaboração dessas ferramentas de elucidar, começar a entender qual é o impacto social que também essas instituições fazem. Então, elas fazem isso de uma forma muito cotidiana e às vezes esses números se perdem, né? Então, até mesmo para que nós consigamos atrair mais olhos, mais parceiros, a gente precisa também desse valor, né, social, que é essa retribuição da assistência, né? É o valor social. A gente não tem ali um valor monetário, né? Nós temos um valor social para retribuir. Então, essa instituição ela precisa ter essas documentações, né? Plano de trabalho, CNPJ, ata, estatuto, as faixas etárias, identificar esse público, quem são essas pessoas, o que faz, que vão receber, para que a gente consiga cadastrá-las, né? E começar a distribuição, o atendimento, né? Para essa instituição. Então, recentemente, nós estamos com 73 instituições e saímos de 33 mil pessoas para 37 mil pessoas atendidas agora, 2025, para já em 2026 a gente continuar esse trabalho. É um trabalho que é um trabalho de formiguinha, sim, mas que tem um resultado tão bonito depois. Muito. É tão bom ver o sorriso, né, das pessoas. De 2023 para 2024, nós ultrapassamos em 53% a nossa meta. Que legal! Então, assim, parabéns. Foi um acréscimo muito grande, assim, né? Então, a gente fica muito feliz de poder contribuir, né? De fazer esse papel mesmo de tentar minimizar aí esses impactos que temos da fome, da insegurança alimentar. Parabéns. Obrigado. Parabéns ao SESC. Parabéns ao SESC. Mesa Brasil. Continuando, agora a gente vai voltar. Voltamos. Né? Vamos voltar para os scripts aqui e falar um pouquinho sobre alguns questionamentos, né? Que a gente precisa entender um pouquinho mais, não que a gente não tenha aí falado bastante sobre o programa, mas a gente vai entender um pouquinho mais do papel do nutricionista, de como é que funciona também dentro do programa, tá? Então, continuando, na visão aí, né, na sua visão como nutricionista também, qual o impacto social e nutricional mais importante que o programa Mesa Brasil tem aí pra gente? Então, como nós trabalhamos com esse combate à fome e ao desperdício de alimentos, a gente atua diretamente nesse papel da insegurança alimentar, né, de tirar essa população ou dar meios para que a gente consiga minimizar esses impactos da insegurança alimentar. Então, o nosso papel de doar esse alimento, então, a gente não consegue, né, como que eu posso dizer, deixar todos os alimentos que essa instituição precisa, mas a gente complementa, né? É uma complementação muito importante. Sim. E aí, justamente, é esse papel... soma, né? Isso, uma soma muito importante. Então, justamente é esse o papel das ações educativas, onde eu vou trabalhar com hábitos alimentares, né? Porque não é, tô recebendo e infelizmente a nossa população não tem um hábito tão saudável assim de consumo, né? Nós somos o Brasil todo o maior produtor de legumes, frutas e verduras, mas somos um dos menores consumidores. Nós não temos e os maiores em desperdício de alimentos também. Né? Então, a gente atua também com essa questão da educação alimentar e nutricional, aprender a esse aproveitamento integral, o que fazer. Então, o impacto do valor nutricional também é muito importante, né? A gente buscar fazer esse mapeamento, porque nós também temos um projeto, inclusive, dentro do Mesa Brasil, temos outros 2 projetos, né? Nós temos o que é reforço nutricional, café da manhã, e o Territórios Solidários. O Reforço Nutricional Café da Manhã, ele é um projeto do SESC, onde a gente complementa e reforça o café da manhã de alguma instituição que atenda crianças e que essas crianças façam a sua primeira refeição na instituição. Então, nós agregamos valor nutricional de uma proteína, de um carboidrato de melhor qualidade, de uma fruta que, de repente, essa criança não tenha tanto acesso, né? Nessa alimentação, nessa refeição que é tão importante durante o dia. Então, aí a gente já tem aí um trabalho de formiguinha de fazer... E às vezes eles já vão esperando isso daí, na maioria das vezes, né? Isso. E então, esse trabalho de... Não é só com a criança, a gente tem que trabalhar com os pais também, a gente tem que fazer oficinas, a gente tem que fazer a roda de educação alimentar e nutricional, para que essa criança, às vezes, não tenha nenhum contato
contato com aquela fruta, saber como é que se permitir, enfim. Saber de onde vem o ovo. Da onde vem o ovo, né? Qual o valor, qual é a Sim. importância. Mas, para além disso, a gente busca entender qual é o perfil também dessa população. Então, a gente faz peso, altura, acompanha esse crescimento, né? Para que a gente entenda o estado nutricional dessas pessoas que são beneficiadas. Então, as nossas ações também são para mapear a nossa população e ver de que forma a gente consegue atuar justamente para que a gente tenha esse impacto nutricional. Do outro lado, a gente tem o Territórios Solidários, que é um projeto de apoio social. Esse primeiro é o nome? Reforço Nutricional Café da Manhã. E nós temos o Territórios Solidários, que é um outro projeto que a gente vai até uma instituição de uma localidade assim, bem, né, distante, em que a gente, vamos dizer assim, a gente vai fortalecer essa instituição para que ela consiga abrir as suas portas para a comunidade ao redor. E aí a gente começa a fazer hortas, cozinhas solidárias, né, esses momentos em que a gente traz esse parâmetro para a população. Tem algum público específico? Sempre a gente trabalha com população de vulnerabilidade social, então a gente E busca sempre um também. território onde a gente consiga identificar ali, e, assim, majoritariamente todos que são beneficiados pelo Mesa Brasil são de vulnerabilidade social, então a gente... Sim. Todos, né? Mas a gente consegue mapear aqueles territórios onde a gente tem uma necessidade um pouco a mais, e aí a gente consegue... Mas assim, são projetos que a cada ano vai mudando o território, então a gente está sempre ali em busca de novos locais que a gente possa inserir, né? O Reforço Nutricional está indo para o seu 2º ano, então com outra instituição. Então é bebê ainda. Ele é bebê. E o Território Solidário é a nossa estreia esse ano, né? Esse é mais direcionado com a nossa assistência social, e o Reforço Nutricional fica mais comigo, assim, mas o apoio social e a segurança alimentar estão sempre andando juntos, né? Então, vale ressaltar também isso, né? Que é a importância do papel dos outros profissionais, né? Esse aqui é um podcast que a gente vai falando muito sobre nutrição, o papel do nutricionista, mas ele é muito importante ter justamente essa parceria, né? Porque o olhar da assistente social é o complemento, é o nosso complemento de lado a lado, né? Da gente querer entender as necessidades, então a gente sempre está fazendo as ações juntos, sempre em forma de mesmo como o Mesa Brasil busca, né, que é o apoio social e a segurança alimentar. Por isso que existem outras profissões, senão a gente não consegue dominar tudo. Não tem como. Não dominamos ainda o mundo. Então a gente precisa de parceria sempre, profissionais maravilhosos, né? Sim. Que nós temos aí em diferentes áreas. A gente precisa um do outro. Com certeza. Né? Então, acho que você já falou como surgiu o programa, então não vou tocar nesse assunto mais, e dos seus principais objetivos também já foi dito, o papel do programa Mesa Brasil. Então, nós vamos passar para a próxima perguntinha, né? Então, o desperdício de alimentos, né? Infelizmente, ele é um problema global, né? Ele não está presente só na nossa cidade, mas isso é de forma generalizada. Então, como o Mesa Brasil, né? O programa Mesa Brasil, ele atua diretamente nesse combate aí, desse desperdício. Pois é, nós trabalhamos justamente quando a gente faz essa colheita do alimento, onde a gente busca esse alimento que seria, o destino dele seria os lixões, né? Então esse alimento ele seria desperdiçado, ele iria de fato para o lixo, né? Então a gente consegue recuperar esse alimento. E aí é um ponto muito importante. Sempre que a gente fecha uma parceria, que ela seja uma parceria sistemática, né? Antes de fechar essa parceria, antes de iniciar a primeira doação, a nossa equipe técnica, né, eu e a assistente social, mais a nossa coordenação, a gente vai até o local e a gente faz um treinamento para que a gente consiga entender quais são os parâmetros de doação. Né? Então a gente tem ali que até 70% daquele alimento possa ser aproveitado, ele é um alimento que a gente pode conseguir reinserir na cadeia de consumo, é viável para doação. Nós não trabalhamos com produtos fora da validade, jamais. Né? Então nós trabalhamos com aqueles produtos que vão ter ali uma validade mais próxima, obviamente, né, e que vai ser preciso ser descartado, mas assim, como nós temos um número muito grande de pessoas, o consumo ele é muito rotativo, é muito rápido, né, mas nós também temos um período, né, um tempo para que a gente consiga receber esse alimento e que a gente consiga dar vazão para que nenhum dos nossos beneficiados trabalhe ou receba um alimento que está muito próximo da data de vencimento e não consiga utilizar ou corra o risco de até passar, assim, mesmo despercebido sobre
a data e consumir fora da validade, né? Então a gente faz esse trabalho de entender como é que é o padrão dessa doação também. Mas enfim, o nosso trabalho é justamente nesse combate a esse desperdício, onde a gente vai minimizar, como eu falei anteriormente, 70% do que seria descartado, destinado aos lixões, eles são coletados pelo Mesa Brasil. Então a gente consegue atenuar esse desperdício em até 70%, quem dera fosse 100%, né? Mas estamos nesse caminho, então mais de 70%, né? Então a gente tem aí em 2024, números de 2024, mais de 64 milhões de pessoas em algum tipo de insegurança alimentar. E a gente atua justamente fazendo esse trabalho. 58% dos gases que são emitidos, né, eles são justamente que vêm desses lixões, eles são decorrentes da questão dos alimentos, da presença de alimentos nesses lixões. Então, quando a gente trabalha essas ações, quando a gente consegue reinserir esse alimento, a gente minimiza aí esses impactos ambientais que esse desperdício ele causaria. Que já puxa aí para a próxima vez. Ele já está dando vários spoilers aqui da sequência. Antecipando, né? Nada, gente. A gente já vai falando aqui também junto. Então, tu falaste, né, em relação a esse desperdício, infelizmente a gente tem 1/3 aí de toda a comida, toda a produção, né, ela é desperdiçada. Né? E isso não representa somente uma tragédia que a gente fala social, mas também isso afeta diretamente, dando um enorme prejuízo ambiental. O que tu acabaste de falar? Né? É solo, é água, a energia, todos os recursos aí acabam sendo usados na produção, né? Sim. Literalmente aí em relação pro lixo. Sim. Então, existe alguma estimativa de quanto aí alimento o programa reaproveita por ano? Pois é, ano passado... Reaproveita não, aproveita, gente. Né? Reinsere nessa cadeia. Bora voltar aqui de novo. Aproveita. Então, ano passado, só aqui no nosso regional, nós coletamos 906 toneladas de alimentos. Né, e conseguimos beneficiar aí a nossa população atendida nesses 4 polos, que são mais de 160 mil pessoas atendidas nos 4 polos do Pará, tá? No Brasil foram 6 milhões e 600, né, quilos de alimentos aí coletados ano passado. Nós tivemos um salto muito grande, infelizmente pelas catástrofes e tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul, então que houve uma mobilização Sim. muito grande, e o SESC foi parceiro, foi carro-chefe dessa mobilização também, onde a gente conseguiu fazer parcerias com a Defesa Civil, Correio, e levar esses alimentos. A gente conseguiu mobilizar também a população para fazer essa doação. Né? Então nós tivemos esse salto muito grande, muito por conta dessas mobilizações, mas de qualquer forma aí, novos parceiros, pessoas que olharam de forma diferente para o programa, conhecer o programa, né, e ver a sua importância. Então a gente conseguiu aí arrecadar mais ou menos 906 toneladas de alimentos aqui no Pará e 6 milhões no Brasil. Nossa, né? Então, bonito, e esses números ele já vêm ali 2021, 2022, então ele é um número que ele já vem se concretizando muito, né? E a gente espera que isso continue. Então, qual o destino dos alimentos que não conseguem ter esse aproveitamento? Infelizmente eles vão ser descartados, né? Pela própria... Porque a gente não recolhe o alimento que a gente não consegue, de fato, sim, né? Sim. Então, continua lá no produtor, no parceiro, e aí ele vai, infelizmente, descartar, né, esse alimento. Mas já consegue reduzir bastante, 70%. Né? Né? Então, 70% do que de fato seria jogado fora, o Mesa Brasil ele consegue trazer e reinserir esse alimento. E aí é justamente esse ponto, né? 1/3 é jogado fora. E quando a gente fala com as nossas instituições, como a gente está falando de apoio social, a gente não tem como deixar de falar sobre o valor econômico, né? O impacto econômico que isso tem. Sim. Então, se a gente está trabalhando com um programa de sustentabilidade que busca esse combate à fome, que busca tirar ou minimizar a insegurança alimentar, essa população da insegurança alimentar, a gente precisa falar também e elucidar, começar a entender que isso também é um reflexo econômico, né? Tanto para quem está doando, então quando ele doa para o Mesa Brasil, ele tem o benefício de que ele vai economizar com aquela rota de descarte que ele faria, né? Com aquela logística que ele vai, para devolver, se for um produto fechado, ele vai ter que devolver esse produto, aqueles que não estão no padrão, eles vão ter que dar um jeito de descartar.
o que vai para o lixo, né? Então eles vão ter que dar um jeito de fazer o descarte. Ano passado a gente teve só fazendo um corte, a gente teve uma programação ano passado, tivemos algumas apreensões e nós fomos até uma área portuária receber ali umas toneladas de alimentos. E aí, conversando com algumas pessoas do galpão, ele disse assim, perguntou o que era Mesa Brasil, enfim. A gente conversou, explicou para ele, ele falou, poxa, se eu tivesse conhecido vocês ontem, eu teria doado 6 toneladas de açaí, que eu tive que jogar fora. Nossa! Então, assim, imagina a dor que foi pra gente, os paraenses ouvir. Que caiu um saco de açaí, um litro de açaí no chão, né? Exatamente. Porque ele se viu na necessidade desse descarte, porque a burocracia para conseguir fazer essa rota era muito grande e ele não tinha logística, ele ia gastar muito mais nessa logística para isso. Então, fazendo essas parcerias com o Mesa Brasil e a gente conseguindo ter essa coleta desse alimento, a gente já atenua também esse lado. Por outro lado, a gente tem aí a população que, né, 1/3 do que a gente compra é descartado. Então, se a gente faz ali uma compra de R$300 no mês, a gente tem ali R$100 jogado fora, no lixo. E de que forma a gente pode atenuar isso? Aproveitando integralmente esse alimento, conseguindo fazer esse aproveitamento que vai pegar ali e consumir o que você compra, o que você gasta. Agora, no caso das nossas doações, né, você consegue aproveitar integralmente aquele alimento sem ter maiores prejuízos econômicos. Maravilhoso. Ai, gente, eu adoro esse papo. Falou em aproveitamento, falou em distribuição correta, eu já fico feliz. Porque é um sorriso no rosto que você está levando para alguém, né? Precisa, de fato. Muitas vezes a gente pensa que sustentabilidade, né, é só plantar árvores. Não. É muito mais do que isso, vai muito além do que isso, né? Ou fala assim, reduzir plástico. Então, não é só isso, né? Então, como a alimentação ela entra na pauta aí de forma prática? Justamente nessas reduções, né? Então, números, a gente trabalha com muitos números, né? Que a gente começa a entender que a gente tem aí a questão das condições climáticas que são afetadas pelos gases emitidos, principalmente pelos lixões. A gente tem aí o impacto do alimento que está presente também nesses lixões, onde a gente tem a redução dessa produção desses gases. Então, quando a gente consegue fazer com que a população ela tenha acesso a esse alimento e ela consiga entender que ela também não pode ser um veículo, uma forma de descarte, né? Ela precisa aprender a utilizar esse alimento para que seja minimizado. Então, a nossa atuação é justamente nisso. Até o último momento, a gente conseguir minimizar e diminuir esses números de descarte que a gente ainda tem, né? Dos alimentos. Então, a alimentação, ela contribui muito, além do seu valor nutricional, ela tem o seu fator, né, de contribuição com a sustentabilidade, onde eu consigo aproveitar uma semente, eu consigo aproveitar uma casca, né? O que eu consigo fazer? A gente ainda tem muito preconceito, né? Eu estou reaproveitando, sobras, restos. Não. São partes comestíveis mesmo do alimento. Aproveitando o alimento, né? Integralmente, né? Então, a alimentação, ela tem esse papel, né? Além de ser esse veículo de saúde, de fornecimento de nutrientes, a gente tem esse fornecimento mesmo dessa capacidade de diminuir e atenuar esses impactos climáticos que a gente tem aí causados pelo desperdício. Verdade. Agora a gente vai falar sobre COP30. Sim. Pronto, tocou. Não tem como fugir, né? Não tem, gente, não tem. Tá na nossa cidade, a gente precisa falar, né? Então, a COP30 vai colocar o Brasil, já colocou o Brasil e a nossa cidade de pernas pro ar. Sim. Né? Porque a gente que o diga, quem está aqui sabe o que está acontecendo, né, na nossa cidade. Então, você acredita que programas, né, então, já direcionado como o programa Mesa Brasil, devem entrar nessa pauta global? Devem e vão, né? Mais um spoiler! Devem e vão, não tem como a gente ficar fora, né? Exato. Esse programa, tanto que nós estávamos conversando ali fora antes, né? E tudo assim, depois da COP. Depois da COP. Porque... Depois da COP você conversa comigo. Depois da COP a gente... Porque realmente é isso, né? Entender a importância, entender o impacto, aonde a gente tem essa contribuição, como você mesmo disse, né? As pessoas acham que a sustentabilidade é fazer ali reciclar plástico, alumínio,
mas não é só isso, né? A alimentação, ela faz parte disso. E aí, quando a gente tem ali a contribuição das ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030, o Sesc Mesa Brasil, no mínimo, pega ali umas 6 ODS que nós estamos inseridos, né, onde a gente consegue atuar. Então, desde a produção, desde onde a gente consegue conversar com os produtores, porque aqui nós temos um número bem pequeno de hortas, de produtores, se a gente for, né, para regiões mais afastadas, mas os nossos polos de Castanhal, Santarém, principalmente, Marabá nem tanto, mas Santarém e Castanhal, eles são abastecidos por 70% de produtores rurais mesmo, que conseguem não dar vazão para sua produção e acabam doando para o Mesa Brasil. Então, quando a gente fala de ações educativas lá atrás, a gente está falando com esses produtores também, né? Então, conseguir fazer essa produção sustentável, a gente conseguir fazer com que uma produção segura, né? Para redução de questões climáticas, né? A própria questão de não poluir o meio em que eles estão plantando, que eles estão colhendo, aquele solo seja fértil o suficiente, e a gente trabalhar de que forma a gente consegue contribuir. Então o Mesa Brasil ele está mergulhado de cabeça em toda essa discussão, então não tinha como ficar de fora, né? Vocês vão fazer o quê com a programação de vocês? Pois vocês podem falar? Nós temos a programação dentro da COP30 ainda, uma participação bem direta mesmo com a COP30, e nós vamos ter nas unidades do SESC também os serviços do SESC todos voltados para essa discussão também. Então todas as unidades do SESC terão as suas atividades paralelas, né, que ainda não podemos falar, mas assim, mas logo a população já vai saber, porque a gente também está nessa fase ainda de respirar a COP30, então conseguir organizar tudo. Então o livro de receita, por exemplo, já é um spoiler, né, que a gente vai estar... grande spoiler. Olha, você que está escutando o Égua Nutri. Né, então nós já temos ali as nossas programações, porque não tem como o SESC ficar de fora, né, porque saindo um pouco do Mesa Brasil e levando os serviços que o SESC traz, né? Então o SESC ele tem esse papel também com a comunidade, né? Com o sistema do serviço social do comércio, né? Então a gente precisa dar esse retorno para a população em forma de serviços. Então dentro do SESC existem outros programas de sustentabilidade também, né? Em que a gente anda lado a lado, nós trabalhamos fazendo essas parcerias, então não tem como, né? Nossas ações ficarem de fora. Então, para além das zonas de dentro da COP, o SESC também vai estar se movimentando para mostrar ali a importância das nossas ODS, né? Nós giramos em torno dessas ODS também, né? Então os serviços do SESC, eles buscam isso. Verdade. O Mesa Brasil, ele atua de frente, né? Ele atua na linha de frente, na verdade, tudo em relação a essas práticas, né, de sustentabilidade, como a gente já viu, né? Então, o programa ele consegue aí contribuir tentando, pelo menos, né, reduzir a emissão de gases, né, como você falou, promoção à justiça também social, menor pressão também sobre os sistemas de produção, e de que forma, né, a redistribuição de alimentos e a segurança alimentar contribui aí para a mitigação dessas mudanças climáticas. Quando a gente consegue, de fato, como você falou, né, a gente tenta... É um trabalho que é diário, né? É um trabalho em que a gente busca sempre essas pessoas beneficiadas para que elas consigam entender, né, qual é o seu papel, porque a gente às vezes fala muito sobre as nossas necessidades, sobre os nossos direitos, mas a gente também, nós somos parte dessa sociedade, a gente precisa também entender os nossos deveres, né? E a partir do momento, não é só vou negligenciar algum dever meu, às vezes é falta de conhecimento. Então a gente busca justamente isso, né? Trazer esse conhecimento, trazer de que forma a gente consegue fazer esse aproveitamento, e um aproveitamento consciente também, né? Nós temos unidades, não deixamos de falar que essas instituições são unidades produtoras de refeição também. Então elas também têm o seu gargalo de produção consciente, também têm o seu gargalo nesse papel que vai contribuir muito com a sustentabilidade. Então quando a gente fala nessas ações educativas, quando a gente fala justamente nesse momento que a gente busca esse alimento e que a gente leva para a instituição, a gente está desde o começo ao fim falando sobre o combate, né, para que esse alimento, ele, só das últimas das hipóteses, ele seja desperdiçado, né, por uma questão de não poder consumir, né, de uma forma consciente, e aí a gente ter contribuir também com esses impactos, né? Então
O nosso trabalho gira em torno dessas ODS, gira em torno justamente de mitigar aí essas questões climáticas, né? E o ano que a gente vive principalmente. Principalmente. Não Até tem porque como. o SESC Mesa Brasil está dentro disso daí. Com certeza. Então não poderia ficar de fora. Já falou também pra gente sobre as articulações que vocês estão fazendo dentro da COP30, então para mim já está sanado. Não sei se para vocês, mas para mim está tudo ok, né? Então, como as pessoas comuns, os nossos queridos ouvintes, né, assim como eu também estou aqui à sua frente, podem se envolver ainda mais junto aí com as iniciativas do programa Mesa Brasil? Então, qualquer pessoa que queira doar para o Mesa Brasil, ser parceiro do Mesa Brasil, pode procurar uma unidade, qualquer pessoa, né, qualquer parceiro doador, pode procurar uma unidade do SESC, tá? Nós temos ali SESC DOCA, o SESC Ver o Peso, o SESC Ananindeua. Então, só procurar uma unidade do SESC, mostrar interesse, conversar, né, com algum parceiro que eles vão direcionar para o Mesa Brasil, tá? E também temos aí as redes sociais, principalmente o Instagram do SESC, né? SESC Pará. Divulgue, né? por favor. O SESC Pará. Então, nós podemos, através também da rede social, receber também esse interesse em doar. Então, é sempre um prazer imenso receber os doadores, pessoas que são interessadas, que queiram fazer parcerias, né? Para que a gente consiga aumentar ainda mais o nosso leque de doação. Então, a gente sabe que os nossos impactos eles são muito grandes, né? Os nossos números são muito grandes e a gente fica muito feliz com isso. Mas queríamos ter mais, né? Mas vocês têm parceiros, olha eu cortando, mas vocês têm parceiros tipo, com restaurantes, com grandes unidades ou é mais é mais os atacadistas, supermercados, né? Até mesmo porque quando a gente fala o Mesa Brasil, ele não pega o alimento pronto. Não, sim, porque às vezes, como tu falaste, né, tá próximo do vencimento, então isso, aí a gente consegue, a gente ainda não conseguiu, a gente não, na verdade sim, não fortaleceu uma parceria, nós temos parcerias muito eventuais em relação a isso, né, com restaurantes, inclusive alguns restaurantes universitários que conseguem, chamam a gente, e aí a gente vai lá e busca, né, mas o nosso diário, os nossos parceiros, a gente tem ali os atacadistas, né, algumas produtoras de shows, então que a gente tem ali uma roda mais sistemática, mas sempre de portas abertas para qualquer 1 quilo de alimento que seja, vai fazer a diferença. Então não se preocupe que nós vamos buscar, né, nós vamos até o doador, então eu tenho 5 quilos aqui para doar, vamos buscar, sem problema nenhum. Ai, que bom ouvir isso, hein? E se cada um fizer a sua parte, né? Já ajuda muito. Exatamente. O que você, nutricionista Ricardo Pereira, né, gostaria que a sociedade entendesse melhor sobre essa conexão entre fome, desperdício e clima? Primeiro ponto é que é muito importante que a gente consiga entender o papel, né, do alimento. Né? Primeiro, o nosso papel enquanto ser humano na sociedade já é algo que já vem sendo batido há muito tempo, né? Mas de que forma o alimento ele contribui, né, para esses impactos? De que forma também o meu comportamento alimentar, que a gente não pode deixar de falar disso, contribui para isso, né? Para que nós não sejamos mais um descartando, né? Para que a gente consiga entender que as nossas ações de conseguir aproveitar melhor esse alimento, conseguir ter uma educação alimentar, né, também tem o impacto nessas questões, né, que o lixo que eu descarto, né, e que nesse meio tem uma grande porção do meu alimento, seja ele pronto, seja o alimento ou que eu comprei, esqueci na geladeira, por exemplo, né? A gente fala muito sobre isso quando a gente fala sobre gestão de estoque na UAN, né? Então, buscar isso para que esse alimento a gente consiga comprar de fato o que a gente vai consumir de fato o que a gente comprou. Então, buscar essa conscientização, né? E entender que nós temos aqui o Pará, né, é um dos estados que lidera também o ranking de insegurança alimentar. Nós temos aqui uma grande população que está em algum
grau de insegurança alimentar. Então, quando eu começo a fazer as minhas ações, né, eu começo também a contribuir para que esses números mudem, que é algo que a gente busca bastante, né, que esses números eles mudem, que nós possamos aí sair desses números de insegurança alimentar. Então, quando eu estou desperdiçando, quando eu estou fazendo as compras menos sustentáveis, menos organizadas, eu também estou contribuindo para esse desperdício, né, essas mudanças climáticas aí que afetam toda uma cadeia. Então, acho que o começar é sempre muito importante. A mudança, né? A mudança é sempre muito importante. Verdade. Estamos no caminho, finalmente. Aí vem a musiquinha, triste, né? Nosso último passou muito rápido, não foi? Gostaste? Amei. Ai, que bom, que bom. Quero voltar mais vezes. Convite já tem, né? Só falta mesmo encaixar um horário para a pessoa que trabalha até de madrugada. Ele não dorme, tá, gente? Ele dorme apenas 2 horas por dia e é o suficiente, né? É o suficiente. Okay. Muito obrigada, nutricionista Ricardo Pereira. Meu amigo já, né? De longas datas. Longas datas. Então, fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Mas antes, né? De finalizar mesmo, de fato, de falar assim, agora terminou. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Que você deixasse uma mensagem em relação a pequenas mudanças, né? Pequenas ações que eles, né? Que nós podemos aí realizar junto, né, a esses desafios ambientais que nós temos, os sociais, comportamento alimentar, como você já falou. Então, deixasse uma mensagem para nós aqui, para de vez em quando a gente colocar o mesmo episódio e escutar, olha, o Ricardo falou isso aqui pra gente. São tantas camadas, né, quando a gente fala dessas questões, mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir entender que o alimento ele tem a sua função, né? Seja a questão nutricional, que é muito debatida, né? O seu papel, o valor nutricional, o seu veículo de saúde como um todo, mas que ele também é parte integrante dessa cadeia de sustentabilidade, que contribui também para a emissão desses gases poluentes, né? Que a gente precisa ter ali um consumo mais consciente, uma produção mais consciente, então que esse alimento ele seja algo benéfico, né? Sempre, mas isso parte do nosso comportamento, isso parte das nossas ações, que a gente comece a entender o que é a educação alimentar e nutricional, que não é simplesmente só consumir proteínas, carboidratos e gorduras, é que a gente está fazendo ali uma produção e contribuindo para que o meio ambiente siga aí nos dando tudo que é permitido, né? Então, acho que esse consumo consciente, essa produção mais consciente, ela faz parte, e isso começa na nossa casa. A partir do momento que a gente começa a entender que 1/3 do que eu compro é descartado, eu estou jogando meu dinheiro também no lixo, né? Então, de que forma eu posso contribuir, né? E o alimento, hoje em dia, é uma grande, uma grande porcentagem dos nossos gastos estão com o alimento. Então, que, de fato, o alimento ele seja esse veículo de uma melhor consciência, de um uso consciente e de uma produção mais consciente. Ah, gente, que lindo! Amei tua mensagem final. Muito, muito obrigada. A gente agradece muito a tua participação, pelos insights, por esse tema maravilhoso, né? Pela participação de vocês dentro também da COP30. Então, obrigada por deixar essa mensagem muito linda sobre o programa Mesa Brasil, dentro aí da COP30, trazendo a sustentabilidade. E, claro, não poderíamos deixar, né, de dar um pequeno mimo do podcast para vocês. Mas para esse não há. Muito obrigado. Eu também trouxe um mimo do Mesa Brasil. Gente. Aqui, né, a nossa marca, nosso chapéu. Vou usar, olha tá? aqui. Então, um pequeno mimo, alguma lembrança muito do Sesc obrigada. Mesa Brasil. Eu amei. Então, sempre que vocês verem essa marca aí pela rua, já sabe que ali tem uma ação de solidariedade, de combate à fome e desperdício de alimentos. Vou terminar assim o programa. Depois eu encaixo direito, gente. Então, para vocês, ouvintes, né, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio maravilhoso com o nosso amigo,
querido nutricionista Ricardo Pereira. Muito obrigada por deixar um pouquinho mais sobre a visão do programa, né, SESC, Mesa Brasil, aí, Sustentabilidade, na COP30. Não só deixar uma mensagem para o profissional nutricionista, mas para todos que estão escutando também, né? Então, se você não é o nosso seguidor, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, não ainda segue a gente dentro dos vários streams que nós estamos aí dentro de pares, né, mostrando o nosso podcast para vocês, sigam, por favor, compartilhem com seus amigos e até o próximo episódio. Olha aí, gente. Tchau, tchau.